Então, boa tarde para vocês. Eu sou o Ciberpajé, também conhecido como Edgar Franco. Eu sou artista transmídia e sou professor e pesquisador lá no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Eu atuo nesse programa já há 16 anos e orientando mestrandos e doutorandos, e eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Criação e Ciberarte, que tem o apelido de Cria Ciber. Vocês podem seguir lá no Instagram, @cria_ciber. E aqui hoje eu estou para falar para vocês sobre uma das pesquisas que eu realizo lá no programa de pós, que ela tem relação com o gênero literário, que é um gênero literário muito pouco explorado, que é o gênero dos aforismos. Todo mundo aqui já viu ou ouviu pelo menos esse termo aforismos, e a gente vai encontrar muitos filósofos que utilizam dessa prerrogativa dos aforismos para tratar das suas reflexões, né? Se você for procurar nos dicionários, você vai perceber que aforismo é um termo que define uma sentença breve, na maior parte das vezes, que trata de questões morais e que trazem uma reflexão. Então, essa é basicamente a concepção que os dicionários trazem sobre esse gênero literário meio raro, né? Poucas pessoas usam esse gênero, que são os aforismos. E eu, desde que eu fiz a minha declaração de Ciberpajé, me transmutei em Ciberpajé, eu vou falar brevemente sobre isso para vocês já, eu iniciei um processo natural de escrita de aforismos. Não com a pretensão de ser dono de alguma verdade, até porque essa ideia de ser Ciberpajé, eu não sou guru de ninguém, né? Essa minha transmutação, ela aconteceu justamente para me autotransformar. Jamais para querer ser o seguido por ninguém, para ter seguidores, esse tipo de bobagem que eu sempre, inclusive, sou muito crítico, né? Eu acho que nós temos que ser, em certa medida, os nossos próprios deuses. Nós temos que buscar os nossos próprios caminhos. E então eu comecei a escrever esses aforismos com o objetivo de fixar certas experiências de vida que eu tenho, e que elas me servem, em certa medida, para pensar sobre a minha relação com o mundo e para até melhorar a minha relação com o mundo e com as pessoas, principalmente com as pessoas, que eu acho que a vida ela se dá nessa dinâmica do contato com o outro. A razão da gente existir, em certa medida, é a relação com os outros. E toda a problemática da existência, ela está para o bem e para o mal, ligada à nossa relação com as pessoas. Todas as pessoas, né? Desde as pessoas da nossa família, onde nós nascemos, até as pessoas que nós temos relações afetivas e passando pelas relações de trabalho. Então, todos os universos que nós trafegamos, é nessa conexão com os outros que nós temos o nosso equilíbrio ou não. E esses aforismos, então, eles começaram a ser publicados de uma maneira muito despretensiosa nas minhas redes sociais, à época no Facebook, que eu comecei isso em 2013, eu nem tinha Instagram, e eu comecei a fazer quase que diariamente, durante um tempo, escrever esses aforismos e publicá-los, e as pessoas começaram a se interessar, e na época uma pesquisadora da minha obra, que é Daniele Barros, ela é professora lá na Federal do Sul da Bahia, ela me sugeriu criar uma página no Facebook, que a gente deu o nome de Aforismos do Ciberpajé, que essa página ela trouxesse então esses aforismos, ela reunisse ali sempre os aforismos, né? E é interessante porque essa página ela chegou a ter quase 3 mil seguidores. Hoje o Facebook está bem decadente assim, então o número de reações que antes era muito grande diminuiu bastante, mas é natural. E durante esse tempo eu escrevi mais de 600 páginas já reunidas de aforismos. Então, é uma construção que eu digo que serve para a minha autotransformação, pensando a arte e a criação como um processo, que é como eu trabalho como artista. Eu penso a arte como um processo de
autotransformação. Eu utilizo a arte como um sistema mágico para que eu reflita sobre a vida e para que eu mude, para que eu busque algumas coisas no território que a gente chama de integralidade de ser e busque o equilíbrio. E eu acho que depois, por exemplo, que eu me transmutei em ciberpagé, que eu aceitei muitas coisas em mim, uma delas foi esse cosplay de mim mesmo, que eu uso, que vocês estão vendo. Eu não estou usando isso aqui especialmente para o morcegô. Quem me conhece sabe que eu sou assim todo dia, né? Eu estou sempre assim. E isso mas você gosta de aparecer. Claro, você não pode aparecer, eu não ia me vestir assim jamais, né? Mas isso foi um assumir que eu gosto de aparecer, que eu gosto. Então, me diverte profundamente, me alegra trazer essa experiência de me vestir, de ser para fora, porque é algo que eu assumi que sempre esteve lá dentro. E é, de certa forma, também uma ação mágica, performática da minha vida, do meu dia a dia, para me transmutar. Então isso faz muito bem para mim. Quem está comigo há 33 anos pode dizer isso. Se depois dessa transmutação, que já tenho, foi com 40 anos, já tem 13 anos, se eu não mudei em muitos aspectos positivamente, né? Principalmente a questão do equilíbrio como pessoa, a minha harmonia interior. E os aforismos, então, eles fazem parte disso. Quando eu fui convidado para vir aqui para o evento, para o Morcego esse ano, o Cristiano falou para mim, olha, ele viu o livro que eu estava lançando o livro, falou, vai lançar o livro lá. Eu falei, eu vou lançar o livro, mas eu quero fazer uma palestra, fazer uma fala sobre esse processo de criação de aforismos. Então, ao final, quem tiver interesse, eu tenho alguns exemplares do livro que eu posso autografar para vocês. Esse ano aconteceu, então, de forma espontânea, uma editora de São Paulo, a editora Cinete, ela me contactou, né? O pessoal conhecia esse trabalho meu de redação de aforismos e eles me convidaram para, então, lançar um livro pela editora. A coisa mais difícil foi selecionar. Então, eu não selecionei os melhores, mas eu fiz uma seleção que eu considero interessante, porque são 3 capítulos. O primeiro capítulo, né, eu trato do meu totem como ser transmutado, que é o lobo e o lobisomem, né? Essa conexão entre lobo e homem aí. E eu trago, então, aforismos nessa primeira parte do livro, em que eu uso a figura do lobo e do lobisomem como metáfora para reflexões sobre a minha experiência de vida. A segunda parte eu trago só aforismos que eu escrevi durante a pandemia e que foi um momento muito complexo da minha vida, porque eu perdi o meu pai, que era o meu mentor, né? Uma pessoa que, além de ser talvez a pessoa mais importante na minha trajetória intelectual, cultural, era também o meu melhor amigo, né? A pessoa que lia, que conversava. E a gente, quando perde alguém assim, que eu digo que eu tive uma relação com meu pai que eu não fico triste, porque eu fiz tudo o que eu queria fazer para ele e com ele. Só que a ausência dele que é a dor profunda. É não ter ele como interlocutor mais, né? Não ficar horas, não ter ele para conversar sobre os assuntos que a gente conversava, dos mais diversos, comigo. Então, é essa dor da ausência, e isso está muito retratado nesses aforismos da segunda parte do livro. E na terceira parte do livro, eu trago aforismos que eu escrevi para uma coluna de jornal, que foi a experiência que eu tive ainda no jornal impresso. Essa coluna foi de 2014 até 2015, entrando um pouquinho em 2016, que era um jornal impresso lá da minha cidade natal, que é Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, o Jornal do Pontal, e eu tive mais de, acho que cerca de 200 participações, que eram semanais, cerca de 200 semanas. Aí o jornal acabou, a coluna acabou, e a coluna se chamava Os Aforismos do Ciberpagé, e eu escrevi, então, aforismos para essa coluna. A cada coluna eu publicava, acho que 5 ou 6 aforismos, então era mais ou menos quase que 1 por dia, e foi uma experiência muito interessante. Eu reuni na terceira parte do livro boa parte desses aforismos, né? Pode passar, mas aí que vem o interessante, porque o que acontece? Essa história de começar a escrever aforismo, ela acabou se conectando com o meu outro lado, né? A princípio com o lado de quadrinista. E quando eu decidi que eu ia me transmutar, isso veio antes, eu já escrevi essas sentenças antes da minha transmutação, só que eu não chamava de aforismo, né?
Mas, na minha transmutação, que foi um processo mágico, que eu passei por uma experiência, na verdade, foi uma experiência com um psicodélico, que é o psilocybin cubensis. Isso faz 13 anos. Foi no começo do ano que eu tive uma experiência com o cogumelo, e ela foi muito impactante para mim, e ela me fez entrar num processo quase que depressivo, em que eu comecei a reavaliar toda a minha vida e aquelas coisas que eu considerava importantes. Eu comecei a ver que boa parte do que eu considerava importante não eram coisas que eu achava importantes para mim, mas que as outras pessoas achavam que eram importantes para mim. E eu entrei meio que em parafuso, fiquei durante um bom tempo quase que deprimido. Rose estava comigo, se lembra muito bem disso. Então foi um parto, porque foram 9 meses. As coisas começaram a não ter mais interesse para mim, eu não tinha mais interesse em quase nada na vida. Mesmo o meu trabalho artístico, que eu sempre fui muito produtivo, sempre gostei, eu baixei, mas foi um momento de migreto, de mergulhar no abismo, para refletir sobre esses valores e sair de lá renovado. E essa saída foi um processo mágico, que eu criei de um ritual. Eu pratico magia no pensamento que a gente chama de magia do caos, que eu criei o meu próprio sistema mágico, que é a Aurora Pós-Humana, que é também um ambiente de ficção científica, em que eu crio as minhas narrativas gerais, e eu usei esse sistema para, então, me transformar num personagem, numa figura desse universo ficcional, mas num personagem que eu considero que ele traduz aquilo que eu desejo enquanto ser humano. E aí eu criei, na época, 10 chaves da transmutação. Eu fazia meditação transcendental e no final do dia eu desenhava, fazia um desenho. E depois eu fixava esse desenho, a partir de um método mágico, e eu escrevia um aforismo. E aí a gente acabou apelidando isso, a pesquisadora da minha obra lá e eu, a Daniele Barros, de HQ-forismo, que é uma mistura de história em quadrinhos com aforismo. É uma imagem, um desenho que ele se conecta, ele não só ilustra, mas ele traz mais informações com o texto aforístico. Pode passar? E aí eu comecei, então aqui são os primeiros HQ-forismos, que são algumas chaves da transmutação. São 10, eu coloquei algumas aqui. O sincero, dizer o que se pensa, sempre para o outro, ser aberto, demonstrar suas fragilidades, não acumular raiva, não gerar tristeza. Pode passar? O delicado cortou, cultivar as delicadezas. Pode subir um pouquinho? Se você subir um pouquinho, a gente lê embaixo. Não deu certo. Está indo página por página, não sei o que está cortando. Pode passar? Pode passar para o próximo. O amoroso, amar o diferente, amar incondicionalmente. O renascido, esse foi o último. Aceitar-se completamente, ser como luz, perceber a eternidade em si mesmo, sentir a profunda conexão com todas as coisas e seres. Pode passar? E aí eu comecei um processo, então, de, além de continuar escrevendo os aforismos lá, para a minha página de aforismos, eu iniciei um processo de fazer esses HQ-aforismos, que nasceram no meu ritual de transmutação, que foram 10 dias antes do meu aniversário de 40 anos, e no meu aniversário eu me declarei ciberpajé, o meu novo nome de ser renascido. E aí a ideia de ciberpajé vem do ciber, de cibernética, que é a conexão entre humanos, mas também entre humanos e animais, entre animais e humanos e plantas, até por minha busca de me conectar cada vez mais com a questão da natureza, e não só o ciber pensando a questão da tecnologia, mas também da tecnologia. E o pajé, porque o pajé, o que ele faz? Ele é aquele cara em que ele navega nas cosmogonias da espécie dele, e a partir daquilo ele traz para as pessoas a cura. No meu caso, eu sou um pajé de mim mesmo, porque eu percebi que a coisa mais interessante que eu sempre fiz na minha vida foi criar mundos ficcionais, e esses mundos ficcionais me transformam. Por quê? Se eu pegar um álbum em quadrinho que eu fiz, que é o Bio Cyberdrama Saga, você tem 100 personagens ali.
E quando você vai construir um personagem na narrativa, se você quiser criar um personagem que ele é fidedigno, o que você tem que fazer? Você precisa entrar na pele desse personagem. Quando você entra na pele do personagem, o que acontece com você? Você desenvolve a sua empatia, a sua alteridade. Você tem que entender, porque senão aquele personagem ele não vai funcionar. E sempre como criador, eu acho que a coisa mais positiva que trouxe para mim, criar narrativas, é justamente esse ter que entender o outro. E ao ter que entender o outro, eu sinto que eu me torno uma pessoa melhor. E aí comecei a fazer, né? Então esse aí é uma borboleta cativa está morta, é uma coisa, não mais borboleta. Pode passar? Pode passar? Mais um aqui. Talvez a pós-humanidade prescinda de humanos e o silêncio eterno de nossa espécie seja uma melodia para o cosmos. Pode passar? Os abutres humanos sorriem sempre ao menor vestígio de podridão, fartam-se na deterioração, regozijam-se com a dor e a ruína alheias. Mas lembre-se, seu veneno só poderá ser inoculado em alguém que lhes dê credibilidade. Sua morte é serem ignorados. Pode passar? Então são desenhos aqui, por exemplo, esse especialmente. Eu fiz através de um processo de outra experiência psicodélica, então foi também psilosábico cubensis. Eu passei também a ser um estudioso, inclusive na universidade, né? Dos Enoch, que são os estados não ordinários de consciência, como base para processos criativos e reflexivos. Isso aqui veio a partir de uma imagem que eu vi de criaturas se movendo. Foi numa experiência que eu tive lá em casa, no quintal, e eu olhava para uma mancha que tinha no muro e via esses seres, né, todos ali fluindo, e eu faço às vezes rascunhos durante a experiência psicodélica, e depois eu utilizo esses rascunhos, foi no caso desse trabalho. E aí o texto aforístico ele veio depois, né? Tudo e todos fluem em mim, fluxos, influxos, refluxos, eternamente astrais. Pode passar? Mais um aqui, né? Alguns dizem que voar é para os tolos, pois eu digo que viver é para poucos. Pode passar? Esse é um fanzine que eu criei lá em 2014, é um fanzine que já está com 7 números, que é o Uivo, que é um fanzine só com HQ-forismos, então. Pode passar? Aqui mais um HQ-forismo baseado na experiência psicodélica, que me veio a imagem e depois, posteriormente da experiência, eu escrevi o texto ali, né? Se eu falo ruídos, se me eu falo fluídos. Aqui é muito sobre essa experiência da sexualidade, né? Da cópula, da energia, da conexão entre duas pessoas durante o sexo, como ela pode, às vezes, superar e derrubar aqueles problemas que a gente vive de outra ordem, porque nós nos conectamos de uma forma a partir do processo de energia que nós racionalmente não conseguimos. Então, muitas vezes, um desentendimento ele é resolvido e é positivo que seja resolvido assim, né? Então, por isso que se eu falo, ruídos, né? A gente briga. Mas se eu falo, fluímos. Pode passar? Aqui são 2 coloridos, né? São da edição mais nova do Uivo. Cada ser é um complexo universo multicolor, repleto de paradoxos e inconsistências. Nessas imperfeições reside sua beleza singular. O dragão da ansiedade é dominado pela presença total no agora e pelo domínio da vontade. Pode passar? Todos as ilustrações são minhas. Esse não vai rodar aí porque ele é aí eu já comecei a pirar, né? HQ giforismo, é um GIF. Então ele é animado e ele também tem um aforismo. Mas ele não vai rodar aqui porque é um PDF, mas fica a imagem de capa dele aí, tá? Pode passar. Mas comecei a fazer experimentos. Esse também, que ele é um HQ-forismo em 360 graus. Se vocês entrarem lá no Facebook, vocês vão ver só a parte central da imagem e você tem que navegar pela imagem para você ler o aforismo, né? Que é, assim como a luz, a escuridão não tem dom. Eu trabalho muito também trazer a sombra para fora. Esse lado, nós estamos aqui num evento de horror, então eu trabalho muito com isso também. Pode passar? Mais um, né?
HQ Aforismo. É interessante porque esse aqui, quando você olha nele, parece só uma vulva, que é aquele centro da imagem ali, que vocês estão vendo. E aí você navega, você vê que é uma criatura aí meio Lovecraftiana, né? E aí está escrito, meu monstro, você vai ler isso navegando por ele. Meu monstro eu mostro, e você? Pode passar? Aí aqui, olha que interessante, eu tenho um projeto musical, que é o Post-Human Tantra, e eu comecei também a levar essa ideia dos aforismos para o projeto musical. Então esse disco ele foi gravado em 2015, e eu trabalhei 6 aforismos, que são as letras nas músicas. E é engraçado porque nesse disco eu falo de uma pandemia que ela destrói a espécie humana e surge uma nova espécie do planeta que eu chamo de luciferiana, e que é uma espécie que vai voltar conectada e equilibrada com Gaia. Gaia vai sobreviver, e é curioso, né? Depois nós viemos a viver a pandemia. E é bacana, porque eu já levei então a ideia do aforismo para o meu trabalho musical, que antes era em inglês, então esse é o primeiro disco totalmente em português. Até o nome da banda, que é Post-Human Tantra, é em inglês, eu mantive, né, porque já tinha um nome já assim no meio do Dark Ambient conhecido, mas eu passei a compor basicamente com esse projeto musical só em português, e esse foi o disco, e também influenciado por essa ideia dos aforismos aí. Pode passar? Aqui o projeto musical Post-Human Tantra já nos palcos. Então a gente faz performance, inclusive estava conversando com o Cristiano aqui, ele fez o convite então para a gente performar aqui no próximo Morcegou, vai ser uma honra e alegria poder apresentar aqui a nossa performance. E nas performances também eu comecei a trabalhar em alguns dos atos performáticos do Post-Human Tantra com aforismo. Tem um que está sempre, por exemplo, em todas as performances, que é o Selvagem, que é um aforismo muito curto, né? E que eu criei algo que eu gosto muito. Quem já assistiu a performance sabe do que eu estou falando. Tá? E pode passar. Aí, justamente, durante esse ato performático, que é o Selvagem, tem uma projeção de imagens durante o ato, pode passar, que é um aforismo curto. Aí são mais imagens, né, das performances. A gente foi o primeiro projeto musical e banda no Brasil a usar a realidade aumentada nos palcos, isso lá em 2010, pode passar. Aqui um projeto musical que surge, que não é o Post-Human Tantra, só a partir dos aforismos, que é o projeto Cyberpagé, em que eu convido musicistas e bandas do Brasil e do exterior, já tem 8 países que participaram desse projeto, e eu gravo aforismos com a minha voz, e passo para o musicista ou para a banda, e a banda faz a sua trilha desse aforismo. Então, todas as músicas são aforismos recitados por mim com a trilha musical. Fredé está aqui, CF, que já fez EPs com o meu projeto, é uma honra tê-lo aqui com a gente, já desenvolveu alguns EPs do projeto musical. Nós já estamos com 46 EPs lançados, com musicistas de todas as regiões do Brasil e de 8 países diferentes. Então, vocês podem entrar lá no Cyberpagé Bandcamp e ouvir todos esses discos aí gratuitamente. É um trabalho que a gente desenvolve desde 2014, tem 10 anos que o projeto existe, e são, assim, horas de música, e eu tenho muito orgulho, porque tem gente muito legal. Por exemplo, essa capa aqui, toda a parte visual é minha, né? Então essa capa é do Vida que Pulsa, que é um EP que eu fiz com o pessoal do Mensageiros do Vento, lá da Bahia, que é uma banda que eu adoro, que são 2 ex-membros da Imago Mortis, que é uma banda muito importante do gótico brasileiro, do metal gótico brasileiro. Pode passar. Aqui outro EP, esse com um colega musicista aqui, que é da Shocking Bell, aqui de Goiânia, pode passar. Mais 2 EPs, aquele segundo ali chama Vulvaláxia, e é feito com o Irwin de Groot, que é um musicista lá do Canadá. E esse aqui é o Sacra Vadia, que é um EP que eu fiz com um musicista de uma banda também aqui do estado de Goiás, que é da banda Homicídio, que é o Márcio. Pode passar? Esse é o Holofracto Aforismos também, que eu desenvolvi com o Eufractus. Esse trabalho é muito interessante porque, nesse caso, você não ouve os aforismos. Ele pegou os meus aforismos,
Ele tem doutorado em música, é um grande musicista experimental, e ele trabalhou, pela primeira vez que isso foi feito no Brasil, ele trabalhou com uma IA para criar, à época, esse EP, né, de 2019, para criar toda a música a partir da minha voz, só que é uma música ruidosa, né? Ela não é... E você não escuta, nesse caso, é o único EP que você não escuta eu recitando os aforismos, porque, na verdade, toda a música ela é uma distorção com IAs dessa minha voz. Pode passar? Aqui, olha aonde a gente foi parar com os aforismos. Nós levamos os aforismos para o contexto dos curta-metragens. E aí eu desenvolvi já, são 6, né? Aqui tem 5 curta-aforismos. A gente chamou de curta-aforismo. Eu e o Léo Amanteresia, que terminou recentemente o pós-doutorado sob minha supervisão, lá na FAB, é do grupo de pesquisa também, e o Luiz Fers, que também fez um mestrado comigo lá no programa de pós, e nós fizemos, então, levar alguns dos meus aforismos para a ideia do live action. São todos do it yourself, a gente com as câmeras na mão e sai para os meios dos matos aí, para onde der, e vai conceber uma narrativa para trazer a ideia do aforismo, né? Nunca repetindo o que está no aforismo, mas trazendo metáforas visuais. Tem um deles que eu trouxe para a gente ver, todos são muito curtos, são no máximo 3 minutos, eu trouxe o fim de tudo. Pode passar. Aqui os aforismos no projeto Ciberpagé, mas se tornando videoclipes. Né? Então aqui é um videoclipe que eu gosto muito, que é o Psicopata versus Empata, que foi para vários festivais de arte no Brasil, inclusive entrou aí acho que uns 4 festivais de arte aqui no Brasil, esse trabalho, e ele é um trabalho que eu desenvolvi usando já de uma inteligência artificial, mas que é chamada Neural Style Transfer. Na verdade, ela não cria imagens, ela só pega imagens pré-existentes minhas, dos meus desenhos, e ela cria texturas sobre essas imagens. Também está aqui para a gente ver. Pode passar. Mais um, que é o Desdogma, também é com a banda lá do Rio de Janeiro, que é o Diávolos, é um aforismo. E aí eu fiz aqui não é um videoclipe propriamente dito, mas é o que o pessoal chama de lyric vídeo, né, que é um vídeo com a letra passando durante o vídeo. Pode passar, eu também trouxe para a gente ver. Esse curto experimental é muito interessante porque ele é o pioneiro no Brasil, que saiu um livro lá nos Estados Unidos, que é de um pesquisador da USP, que é o Alfredo Súpia, em que ele faz uma análise da ficção científica no Brasil e da fantasia, dos filmes de ficção científica e fantasia, e ele dedica um trecho para falar de curtas, e ele fala desse curta como o pioneiro no Brasil a usar um IA. E a gente usou também Neural Style Transfer. A ideia no curta era transformá-lo numa animação em que as imagens rememorassem o que eu vi numa experiência psicodélica, as minhas visões da experiência psicodélica, principalmente a questão das cores e da textura. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei um frame em que eu pintei ele todo como eu pensei, como eu experienciei, e através desse frame, só que a gente levou a época, assim, tudo era muito devagar, nós levamos eu e o Diogo Soares, que trabalhou comigo, que é lá de Brasília, integra o Cria Ciber também, é arquiteto ele, nós demoramos 8 meses para fazer esse curta usando IAs, porque ele ia então transformando as outras imagens com essa textura da imagem que eu pintei para dar a visualidade do curta. E esse curta nos deu muita alegria, porque ele entrou em 16 festivais, sendo 13 internacionais, foi finalista em 3 festivais internacionais, nós não ganhamos prêmio, mas circulamos pelo planeta com ele. É muito curto, é menos de 3 minutos, tá? Eu acho que eu não coloquei ele aqui, não me lembro, acho que não está entre os 6 que eu coloquei, não. Pode passar? Aqui um curta que é o meu único curta que entrou no Morcegou. Então eu fiquei muito feliz, né, quando ele foi selecionado. E é uma animação também, é um curta animado, chama Enamorados. Ele tem a ver com a minha experiência de pandemia com o Rose, né, porque eu e o Rose estamos juntos há 33 anos e a gente ficou mais junto ainda, né, na pandemia, porque e teve muitos casais que se separaram na pandemia. E a gente, em certa medida, acho que se conectou mais ainda durante esse tempo. Hoje foi providencial para mim, com a perda do meu pai, né, que foi uma coisa muito difícil.
E esse curta, ele metaforiza isso e ele traz também a carta do tarô, né, Namorados, o arcano maior, como uma base ali para pensá-lo. E ele entrou na seleção do festival em 2021, só que eu não tive a chance de vê-lo na sala de cinema, porque o festival estava só online por causa da pandemia, né, que foi na época da pandemia. Pode passar. Aqui é curioso porque é uma revista de HQforismos, que é Uivos do Lobo Selvagem, que é essa revista que vocês estão vendo aqui. Ela foi lançada em 2022, e aí tem um musicista lá de Brasília, que é meu amigo, que é o Antenor Ferreira, ele é professor da pós-graduação em música da UNB, e ele se encantou com esse trabalho, e ele me propôs em criar uma música a partir dele. E ele escolheu 10 aforismos, HQforismos, e falou: eu quero que você recite com a sua voz. E eu vou então fazer uma música, né, que é música eletroacústica experimental, um trabalho muito interessante. E depois que ele fez isso, eu e o Diogo criamos uma animação, e aí já é dentro de um processo que a gente está investigando, que é o seguinte: nós estamos alimentando já há mais de ano uma IA com os meus desenhos. Então agora já está com mais de 500 desenhos meus, trabalhos selecionados. E essa IA, que a gente chama de machine learning, é um sistema que ela vai aprendendo o que são meus desenhos, ela agora já aprendeu razoavelmente a reproduzir o meu estilo gráfico. Então a gente usa a IA para desenvolver animações e imagens, só baseadas nos meus desenhos. Vocês estão entendendo? Então não tem nem aquela história, você está copiando, você está usando royalties de outras pessoas. Não, né? A gente está trabalhando com a minha... E é muito impressionante, porque muita gente que vê alguns dos desenhos que eu não conto, olha e acha que foi eu que desenhei, né? Porque tem uma semelhança estética muito grande, e nós estamos trabalhando e fizemos esse curta aí, que é Dança do Licanarquista, que é um curso experimental, utilizando então animações nesse sistema criadas a partir desse banco de dados dos meus desenhos. Eu sou um ilustrador que trabalha, né, manualmente ali há mais de 40 anos. Pode passar. Aqui tem 3 curtas que eu trouxe aí, 3 que são animaforismos. E aí a gente entra no finalzinho da minha fala aqui, que são então animações estruturadas a partir de aforismos. E esses animaforismos, eles cresceram agora a partir desse disco, que é um outro projeto musical meu, que ele ficou parado durante muitos anos, que chama Post-Human War, e eu retomei esse ano, a convite de uma gravadora lá do Sul, né, que é a Terceiro Mundo Caos, e eu gravei um disco então, que se chama Cyborgasmorgy. E esse disco, todas as músicas dessa banda, elas tratam de cópulas, intercursos sexuais entre criaturas transhumanas. Então são seres híbridos de humano com os animais mais improváveis, com robôs, ciborgues, androides e humanos. Então são grandes surubas loucas, né, explosivas, inclusive pensando o sexo como um elemento para a transcendência. Então, assim, atender a essas necessidades sexuais de uma maneira livre e libertária que é uma brincadeira dentro da ideia do projeto, pode nos levar a transcender para um outro nível de consciência. E aí eu tenho trabalhado algumas músicas desse EP como animaforismos, aforismos animados, usando dessa prerrogativa que eu falei para vocês. Essas animações são criadas então com auxílio de IA, mas só a partir dos meus desenhos, das minhas criações artísticas. Isso aqui, por exemplo, é desenho, tá? Isso não é IA, não tem nada a ver com IA. E tudo que eu mostrei aqui até agora não tem IA, a não ser o curta que eu mostrei, que a questão das cores lá, né? Aí pode passar. Agora já é IA, né? Agora já são mais baseadas no meu trabalho, que é o Eterno Orgasmo, que eu vou passar aqui também, tem 2 minutos. É um dos animaforismos, então, baseados em música do Post-Human War. Pode passar. Aqui também, esse a gente foi censurado no YouTube, quase que eu perdi minha conta no YouTube, que é Menagem com 2 Garotas Centauro. Aqui a gente já tem, né, um trabalho com a IA também. E nem é tão assim explícito, mas, né, as plataformas elas são complicadas. Pode passar.
Chacal biomecânico, esse tem pouco mais de 1 minuto. Esse é o que eu mais gosto. Eu acho que é, até agora, o que mais se aproximou daquilo que eu busco em matéria de estética. É muito difícil saber que não fui eu que desenhei, né? Porque tem muito a ver. Trabalhando, inclusive, simetria, que eu uso muito nos meus trabalhos. Pode passar. Isso aqui teve um animaforismo que a gente fez em parceria no grupo de pesquisa. Todo mundo, inclusive o Fredek que está aqui, participou da criação desse animaforismo. E aí ele foi em técnica livre. A gente expôs lá no Museu da República em Brasília. Animaforismo todos baseados nesse disco que eu falei. Pode passar. Olha, então aqui deu para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente pode pegar uma ideia, no caso, um gênero literário, que é o aforismo, e desdobrá-lo para inúmeras possibilidades criativas, visuais, narrativas. E eu tenho trabalhado com isso de maneira um pouco obsessiva. Continuo trabalhando com os aforismos, continuo escrevendo aforismos. Então, quem tiver interesse em adquirir o livro, depois que a gente passar os filmes, eu vou abrir para algumas perguntas e vou estar assinando o livro para os interessados, tá? Os aforismos do Ciberpagé. E aí tem esses 6 curtas que eles dão 12 minutos. Vamos ver se o som vai funcionar. Estamos aí, então. Vamos passar os filmes. Pode desligar essas luzes aí agora também, para a gente ver os filmes. Isso. A morte é seca, termina no pó. A vida é única, inicia-se na interação de fluidos.
É isso. Obrigado. Quero agradecer imensamente o Cristiano e toda a equipe do Morcegou pelo convite, que muito me emocionou, me agradou. É um festival que eu amo, né? Todos os anos eu tento estar aqui e ser convidado para poder falar para vocês, conversar um pouco sobre o meu trabalho. É uma honra imensa. Também ali o nosso querido Morcegão, que está ali assistindo, nos honrando, né? Também é uma figura que eu admiro muito. Então, muito obrigado mais uma vez vocês, e para aqueles que pegaram a sua tarde de domingo e tiveram aí paciência e coragem de estar aqui para escutar essa nossa conversa. Valeu demais, muito obrigado a todos vocês. E quem tiver interesse pelo livro, estou aí, tá? Autógrafo. Abraço.